e abençoar nossas famílias, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela vida do pastor Edenilson, que esta palavra venha cair em solo fértil e que possamos ser renovados, restaurados todos os dias. Senhor, muito obrigado. Teu reino, o poder e a glória fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu pastor. Irmãos, só reforçando aqui os avisos, né? Renovando as alianças. Não é para casais em conflito. É para aquele que quer viver a plenitude de Deus no seu casamento. Para quem quer ser feliz. Amém? Para quem quer ser feliz dentro da sua vida conjugal. Tá? Transformação de vida, transformação de situações, é muito importante, hein? Isso aí. A família é a base de tudo, irmãos. Então, nosso pastor já orou, né, por minha vida. Agradeço a Deus o pastor. Vou pedir aqui a minha digníssima esposa para entregar a máscara dele, que ele tem que se cuidar. Encontrei uma irmã na rua, a irmã falou assim para mim: pastor, você está de máscara? Aí eu falei: tô, ué. Você tem alguma comorbidade? Eu falei: tem, irmã. Qual é? Eu falei: eu sou pobre. E se eu pegar um negócio desse, eu vou para a UPA. Então, eu prefiro andar de máscara, né? Então, brincadeiras à parte, se cuide. Se cuide que o negócio ainda está por aí. Amém? Então, irmãos, a reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã, que Deus colocou no meu coração, tem como tema Betesda, um lugar de dor. Amém? Eu gostaria, para a gente ganhar tempo, que você abrisse a sua Bíblia aí, você, os irmãos que estão em casa. João 5, fazendo um favor, nós estaremos lendo dos capítulos 5 aqui, dos versículos 1 ao 15, em nome de Jesus. Aleluias. Amém? Posso iniciar a leitura? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque o anjo descia de tempo em tempos, agitando-a, e o primeiro, ao entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: pega o leito e anda. E perguntaram: quem é este homem que disse a você: pegue o leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado. Não peque mais, para que não lhe aconteça algo pior. Só até aqui, só até o 14 mesmo. Amém? Então, irmãos, esse texto é um texto muito conhecido por nós. É um texto que hoje está em grande destaque por conta de um louvor da Cristina Mel, né? Um louvor muito bonito, né?
Então, é um texto conhecido por nós. E o nosso desafio hoje é extrair desse texto os ensinamentos para a nossa vida diária. No primeiro momento, eu queria que você olhasse para esse texto e observasse algumas coisas. Primeira coisa que eu gostaria de pontuar, antes de entrarmos na análise do texto propriamente dito, é sobre a dualidade da vida. Logo no início, no primeiro versículo, a gente consegue ler no texto que havia uma festa em Jerusalém. Mas naquele mesmo local que havia uma festa, havia uma grande multidão de pessoas mutiladas, enfermas, cegas, coxos. Então, ao mesmo tempo que existia pessoas celebrando, existia pessoas sofrendo. Então, assim é a vida do ser humano. Talvez você esteja hoje celebrando uma vitória, mas ao seu lado tem alguém sofrendo uma perda, ou sofrendo a perda de um ente querido, ou passando por alguma privação. Então, assim é a vida do ser humano. Então, no primeiro momento, a gente consegue ver isso, mas existem algumas coisas que a gente tem que começar a ler esse texto e questionar. A primeira coisa é respeito ao mérito da cura. Nós lemos aqui que o próprio paralítico, ele destacou que, a metodologia utilizada para a pessoa ser curada seria a rapidez que a pessoa tivesse na hora que o anjo tocasse nas águas. Então, o mais rápido seria curado. Aí eu te pergunto, será que Deus age dessa forma? Será que é assim que o Senhor traz a cura sobre a vida do ser humano? Você imagine se fosse dessa forma, o primeiro que chegasse na igreja iria receber a sua bênção. Faria uma fila ali fora e talvez teria até uma confusão na hora de entrar no templo, porque nós necessitamos de um milagre de Deus em todas as áreas da nossa vida. Mas eu não acredito que Deus age assim. Deus não age através desse mérito, a rapidez, a velocidade. Deus age através da fé. E outra questão que a gente, ao ler o texto, a gente pode questionar também, é a cura através de um anjo. Irmãos, não existe relato bíblico falando de anjos curando pessoas. E note que o texto diz um anjinho com a letrinha minúscula. Porque quando é um anjo com a letra maiúscula, existe a interpretação que esse anjo, com a letra maiúscula, o A de anjo, com a letra maiúscula, seria o anjo do Senhor, Jesus Cristo. Mas aqui é uma letrinha minúscula demonstrando que era um anjo. E, assim, biblicamente a gente não tem respaldo para dizer que o anjo cura. E outra coisa que a gente observa é a questão do tempo. Não tem um tempo exato que o anjo chegava. De tempo em tempo. O que é de tempo em tempo? De 10 em 10 anos? De 20 em 20 anos? De 5 em 5 anos? De uma em uma semana? Não tem. Então, quando a gente para ler esse texto, a gente vai ver que existem muitas informações aqui que a gente não consegue chegar a uma conclusão. E aí você vai pesquisar, muitos autores defendem a tese que essa cura que acontecia em Betesda era um mito que existia naquela sociedade. Igual existem muitos mitos, muitas crendices na sociedade que a gente vive. Se você passar embaixo da escada, o que acontece? Com você nada. Você não acredita nisso, mas no mundo lá fora, o que acontece? Azar. Se você quebrar um espelho, pelo amor de Deus, acabou a tua vida. No mundo lá fora. Então, são mitos que existem dentro de uma sociedade onde a gente vive. E, segundo muitos autores, esse texto era um mito que existia ali. E por conta desses textos que nós apresentamos aqui, eu também acredito dessa forma. Posso estar errado, mas acredito dessa forma baseado nisso que eu falei. Um anjo curando, a questão da cura vindo
por mérito daquele que seria mais rápido e não pela fé. Ah, pastor, mas só estar ali já demonstrava uma fé. Sim, mas já seria uma fé num anjo e não num Deus que cura. Então, eu penso dessa forma. Mas mesmo eu pensando dessa forma, entendendo que isso aqui pode ser o mito que existia naquela sociedade, porque não tem relato histórico. Werner Keller, que é um grande arqueólogo, historiador, ele faz uma análise desse texto e ele fala que não se encontra relato, né, de cura dentro do tanque de Betesda, na água desse tanque. Então, mesmo sendo um possível mito, né, uma crendice que aqueles enfermos estavam vivendo, tem muita coisa aqui boa para a gente aprender. E a gente vai falar sobre essas coisas boas. A primeira grande coisa boa, sabe, que nós conseguimos ver nesse texto, é o amor de Cristo pelos necessitados. Note que no início eu falei para você que existia uma grande festa. E Jesus, ele foi para Jerusalém por conta da festa, né? Mas chegando lá, vendo ele a dor dos enfermos, coxos, leprosos, cegos, ele se comoveu com a vida daquelas pessoas e foi estar com aquela pessoa debilitada, enferma. Então, note que o texto declara que Cristo tinha e tem amor pelos necessitados. Ele se alimenta em fazer o bem. Jesus se alimenta em fazer o bem. Então, o amor de Cristo se destaca nesse texto, né, pela iniciativa que ele teve na transformação daquele homem. Se você for ver diversos relatos bíblicos, você sempre vai ver a cura acontecendo na vida daquele que busca. Daquele que busca. Bartimeu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Buscou. As irmãs de Lázaro, que tiveram ali o seu irmão ressuscitado, elas, Cristo, Jesus, venha até a nossa casa, porque aquele quem tu amas está enfermo. Elas foram até Cristo. Aquele pai que tinha um filho, né, que sofria e se jogava no fogo, na água, atormentado. Aquele pai foi até Cristo e pediu o socorro de Deus. Nós vemos diversos textos, posso dar mais exemplos, do leproso que foi até Jesus e pediu para ser curado. O que essas pessoas têm em comum? Eles vão até Jesus e clamam pela cura. Eles vão até Jesus e buscam a restauração. Mas nesse texto não. Nesse texto é Jesus que vai até o necessitado. É Jesus que vai até esse homem e ali o cura daquele mal. A iniciativa da restauração veio de Jesus. Veio de Jesus. Então isso demonstra um grande amor que ele tinha pelos necessitados. Mais um exemplo, aquela mãe, aquela mulher cirofenícia, ela foi atrás de Jesus gritando, clamando, buscando. Mas em diversos momentos você vai ver também na Bíblia, né, o agir de Deus dessa forma. Ele decide fazer. A viúva de Naim estava ali vindo a comitiva de Jesus e a comitiva do sepultamento. A viúva não pediu nada. Mas Jesus, vendo, se comovendo, foi lá e tocou no filho dela e ressuscitou ele. E aqui, basicamente, a mesma situação. A iniciativa da cura parte de Jesus, demonstrando assim o amor que ele tinha pelo necessitado, pelas pessoas, por aqueles que sofriam. Então é a primeira coisa que a gente pode, né? Outra coisa importante, aquele homem estava sozinho no meio de tanto sofrimento. A solidão era a marca da sua vida, mas Jesus sentiu a sua dor, o seu drama, e lhe abriu as portas da esperança para uma nova vida. Então isso demonstrando a divina misericórdia do Deus que nós servimos. Então Jesus nos vê, irmãos, quando nós estamos prostrados, entristecidos, tristes, abatidos.
Talvez aqui, diante de uma grande multidão, talvez eu não consiga fazer uma leitura do problema que você está vivendo. Talvez eu não consiga fazer a leitura de um problema que você está vivendo na sua família, na sua casa, uma crise que você está passando. Mas Cristo, que está aqui presente junto conosco, Ele conhece a sua necessidade e Ele olha para você. Ele consegue te encontrar no meio da multidão e mudar a tua vida, e mudar o teu quadro, mudar a situação que você está vivendo. Esse é o Deus que nós servimos. Ele não possui a limitação humana que nós possuímos. Ele é um Deus poderoso que conhece cada coração que está aqui presente, cada necessidade. Cada necessidade. E Ele consegue olhar dentro de você e Ele sabe o que você precisa. E mais ainda, a divina misericórdia dEle te alcança. Amém? Porque Ele tem amor pelos necessitados. Você é um necessitado? Eu sou, irmãos. A minha maior necessidade é estar debaixo da graça, da proteção, da misericórdia de Deus. É a minha maior necessidade. Outra coisa muito importante que nós lemos nesse texto, que nós podemos tirar como edificação para a nossa vida, é o conhecimento, divino de Cristo. Então Jesus conhecia a necessidade daquele homem, até sabia quanto tempo ele estava sofrendo daquele mal. Diz aí no versículo 5 e 6, vamos ler aqui fazendo um favor. Estava ali o homem enfermo há 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou. Então, Jesus conhecia o tempo. Então, Jesus, ao olhar para ele, viu uma triste história. Uma triste história. Então, aquele homem não estava apenas preso na sua cama, no seu leito, mas ele estava preso em uma enfermidade emocional, sabe, de estar ali padecendo durante 38 anos sem esperança, sozinho, aonde ninguém poderia lhe prestar auxílio. Então, irmãos, ninguém escapa aos olhos poderosos do nosso Deus. Ninguém escapa aos olhos poderosos do nosso Deus. Quando Jesus olhou para a mulher samaritana, o que é que ele viu ali? Uma mulher adúltera. Esse marido que você tem não é teu, filha. Quando ele olhou para Zaqueu em cima da árvore, ele viu que é um homem sedento de Deus. Um homem que queria mais de Deus. Então ninguém escapa aos olhos poderosos de Deus. Quando Jesus olhou para o jovem rico, o que ele viu no jovem rico? Um amor à riqueza, um amor a seus bens. Um amor àquilo que possuía de uma forma material. Então, quando Jesus olhou para os fariseus, conseguiam enxergar a hipocrisia no coração daqueles homens. Quando Jesus, irmãos, viu o arrependimento do ladrão que estava ao lado dele na cruz, ele olhou e viu naquele homem arrependimento, um coração aquebrantado. Então, nada escapa aos olhos poderosos do Senhor. Nada escapa aos olhos poderosos do Senhor. Sabe, Jesus também está vendo a sua vida. Está vendo a nossa vida. Ele está vendo os nossos problemas, as nossas lutas. Ele sabe o que tem tirado o nosso sono. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Então, Ele tem nas mãos o diagnóstico da nossa vida. Ele sabe quanto tempo nós estamos sofrendo, quanto tempo estamos na luta. Ele conhece a nossa dor, Ele conhece o nosso problema. Ele conhece os nossos sonhos frustrados, conhece o pecado que assola a nossa vida e o peso que esmaga a nossa consciência. Então, o olhar de Deus é fulminante. Ele conhece cada um de nós. E aqui nesse texto, isso fica muito bem claro.
No primeiro momento, a gente consegue entender o amor de Deus pelos necessitados. No segundo momento, a gente vemos o conhecimento divino de Cristo. Ele consegue fazer uma análise que nós, como seres humanos, não conseguimos fazer. Ele consegue ver muito além do que cada um de nós. Ele consegue enxergar o íntimo do coração. Ele consegue enxergar os anseios, os desejos no íntimo do coração do ser humano. Então, outra questão muito importante que esse texto, diz, fala sobre a manifestação do poder transformador de Deus. Leia comigo aí no 8 e 9, fazendo um favor. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o teu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado, e pegando o leito começou a andar. E aquele dia era sábado. Aqui nós vemos a manifestação do poder transformador de Deus. Ela está visível aqui nesse texto. Irmãos, Deus muda qualquer quadro. Não existe tempo. 38 anos. Talvez, na medicina, seria impossível mudar a vida daquele homem. Seria impossível restaurar a vida daquele homem, daquele coxo, daquele mutilado. Mas diante de Deus e do poder transformador de Deus, não existe tempo. Nada pode reter a mão poderosa do Senhor. A mulher com fluxo de sangue estava 12 anos enferma, sofrendo uma hemorragia. Esse homem, 38 anos, Lázaro já cheirava mal, mas nada disso pode deter, pode frear a intervenção de Deus na vida do ser humano, porque Ele é um Deus poderoso. Então, irmãos, Ele é um Deus poderoso. Então, independentemente do tempo que você está sofrendo, Deus pode reverter o teu quadro, porque Ele é um Deus poderoso, né? Para Cristo, não importa a gravidade do problema. Conforme eu falei, Lázaro já cheirava mal. Jesus não se importa quão desesperado você esteja. Ele falou, eu não tenho ninguém, eu estou aqui abandonado. E nem mesmo na quantidade de tentativas fracassadas que você teve na vida. Ele não está limitado a nada disso. Ele é um Deus poderoso. Um Deus poderoso. Ontem, um primo que está na casa, casado com a minha prima, mas eu chamo de primo, está na casa do meu pai, por conta do aniversário de uma sobrinha, foi estar conosco nesse final de semana. E aí ele falou assim, olha, Edenilson, por que no Antigo Testamento, por que no Novo Testamento, por que na igreja primitiva nós vemos tanto milagre e hoje não? Aí eu falei, porque os valores, o investimento que era feito. Os apóstolos, eles investiam a vida em prol do reino de Deus. A vida. Hoje nós investimos pequeno tempo na presença de Deus. Hoje nós não temos e não damos valor realmente o que importa. Hoje a igreja abandonou o ide e pregar o evangelho e vive, venha e ouça o evangelho. Tudo isso limita o poder de Deus dentro da casa do Senhor, porque nós não estamos vivendo a essência do evangelho. O ser humano, hoje o cristão, está preocupado com um time de futebol, com uma partida de futebol. Uma certa vez, um obreiro, eu acredito que era brincadeira, né? Ele falou, pastor, poderia acabar o culto mais cedo, tem jogo de futebol hoje? Vou nem falar o time dele,
para ninguém falar assim, pastor, é perseguição contra esse grupo. Então, eu falei, irmão, tira a gravata e vai para casa, pô. Porque o teu coração não está aqui. Se o teu coração não está aqui, vai para casa. Claro que eu falei de uma forma mais educada um pouquinho. Então é assim, irmãos, por que a gente não desfruta do poder de Deus como esse homem desfrutou? Porque o nosso coração não está plenamente em Deus. Não está plenamente em Deus. Existem áreas da nossa vida que estão se sobrepondo ao reino do Senhor. E aí como é que Ele pode agir na nossa vida ou através da nossa vida? Então precisamos rever tudo isso, né? E aí o poder maravilhoso do nosso Deus é caracterizado nesse texto quando Ele fala, olha, ordena e diz, pega o seu leito e anda. E o homem imediatamente se levanta e vai. Para uma nova vida, para uma nova trajetória, para um novo momento. De repentemente, irmãos, você esteja assim, paralisado. Você anda, você se alimenta, você trabalha, mas a tua vida está travada há não sei quantos anos. Hoje o poder poderoso de Deus pode vir sobre a tua vida e falar, levanta, anda, viva a tua vida conforme eu planejei para você viver. E você saia daqui renovado, restaurado, curado, uma nova pessoa para a glória de Deus. Então, irmãos, às vezes nós estamos como esse homem, sem esperança, sem perspectiva e até mesmo esperando algo acontecer na nossa vida. Então, esse texto também retrata a triste história da humanidade, que muitas das vezes busca a solução dos seus problemas em mitos, ou situações, ou objetos que em nada podem transformar a nossa vida. Então, muitos estão buscando uma mudança como esse homem, deitado e esperando o socorro de alguém. Quando, na realidade, nós precisamos ser proativos, nós precisamos nos levantar, nós precisamos buscar o socorro, nós precisamos vir para a casa de Deus, nós precisamos dobrar os nossos joelhos, nós precisamos buscar no Senhor, nós precisamos fazer alguma coisa. Né? Tem uma pregação minha há algum tempo que eu falei sobre aquele versículo que diz assim, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Não sei se está no YouTube porque é muito antiga, mas aí nessa ministração eu falo, irmãos, fica deitado. Fica acomodado dentro de casa. Não vai correr atrás não, para você ver se você não vai passar necessidade, se você não vai passar luta, se você não vai passar privações. Então você precisa ter uma atitude ativa. Esse homem, eu também vejo nele um fator positivo, porque ele, em busca da cura, mesmo de uma forma, buscando no local errado, talvez, esse homem teve a iniciativa de ir, de buscar, de tentar mudar aquele quadro que ele estava vivendo. E às vezes a gente não tem essa iniciativa de buscar uma solução para os problemas. E aí, irmãos, tudo se torna mais difícil. Então, o tanque de Betesda, irmãos, é um retrato de um lugar de dor. Talvez você esteja nesse lugar hoje, sofrendo, doente, triste. Mas Cristo, né? Ele olha para você, assim como olhou para aquele homem. Ele olha para você nesta manhã e vai ao seu encontro e pergunta o que você quer. O que você veio buscar. Então fale para ele a sua necessidade, porque ele é poderoso para mudar qualquer quadro que você está vivendo. E talvez você seja como esse homem, que não conhecia Jesus. Porque quando ele foi interrogado pelos líderes da sinagoga, do templo,
Quem curou você no sábado? E aí a gente vê uma falta de empatia. O cara está 38 anos deitado no leito, na cama. Quando ele é curado, a primeira pergunta é: quem te autorizou ser curado sábado? Quem te autorizou pegar o teu leito no sábado? Falta de empatia com aquele homem que foi curado. Mas o texto demonstra que ele não conhecia Jesus. Ele fala: cara, não sei, ele sumiu, não sei, me curou e foi embora. Ele não conhecia Jesus. Talvez você esteja aqui vivendo o teu Betesda, o seu local de dor. Talvez você esteja vivendo na dor, no sofrimento, aqui dentro, nas emoções, na alma. Mas Deus vai ao seu encontro, irmãos. Deus está aqui, o Espírito de Deus está aqui. Ele está operando, Ele está agindo. E talvez você esteja assim e não conheça intimamente o Senhor, como esse homem não conhecia. E aí eu quero te apresentar Ele. Ele, irmãos, é água para aquele que tem sede. Ele é água para aquele que tem sede. Ele é caminho para os perdidos. Jesus é a verdade e a vida. Ele é a luz na escuridão. Jesus, irmãos, é o pão que mata a fome. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Jesus é a água para aquele que tem sede. Jesus é a paz para quem está em tormenta. Então, irmãos, Ele é aquele que pode transformar qualquer situação. Esse é o nosso poderoso Deus. Quanto tempo você está em Betesda, irmãos? Quanto tempo você está prostrado, chorando, esperando o socorro de alguém? Quanto tempo você precisa do milagre e você busca esse milagre e não encontra? Ah, pastor, estou há anos. Estou há décadas. Eu preciso desse milagre, mas eu estou sozinho. Não tem ninguém que me ajude. Talvez você pense assim, mas eu quero dizer, irmãos, que assim como o olhar fulminante de Deus, de Cristo, encontrou aquele homem no meio de uma grande multidão, Ele hoje olha para você. Ele olha lá no fundo do teu coração. E Ele pode transformar você. E você sair do local de dor que você está vivendo. Porque Betesda não é apenas um local de dor, mas também um local de restauração, porque aquele homem foi restaurado. Creia nisso, em nome de Jesus. Você que está em casa também, irmãos, receba essa palavra. Você que está vendo esse vídeo no canal do YouTube, no futuro, receba essa palavra no teu coração e desfrute do poder restaurador do nosso Deus. Gostaria que a igreja fechasse os seus olhos, em nome de Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos, converse com Ele. Jesus foi ao encontro daquele homem. Ele está aqui. Que a palavra de Deus diz que aonde estiver 2 ou mais reunidos, ali eu estarei. Aleluias. O Espírito Santo de Deus está aqui. Então, clame por Ele. Abra o seu coração nesse momento. Fala para Ele.